Bom dia, pessoal. Eu sou o Gilson, coach de transformação Lean Digital na CIT. Estou aqui hoje com o Ricardo Berni, que é diretor comercial da Raízen Energia. E a gente queria bater um papo a respeito de uma transformação que vem acontecendo na Raízen já há algum tempo. Uma transformação que começou na Raízen combustível, mas que de certa forma expandiu suas fronteiras e contagiou outras áreas, né? E, inclusive o outro business da empresa, que é a parte de energia. Eu preparei um conjunto de perguntas aqui e a ideia é que elas sirvam mais como guia para o nosso bate-papo. Agradeço a presença do Berni e a disponibilidade para fazer esse papo conosco. E eu queria aproveitar para deixar um recadinho para vocês. Se vocês quiserem, a gente vai ter um tempinho para responder perguntas no final. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente vai ter abertura para isso. Só lembrem de colocar hashtag antes de iniciar o texto da pergunta. Berni, então, para começar o nosso papo aqui, eu queria que você começasse contando para o pessoal como é que foi a sua aproximação desse movimento de transformação que, de certa forma, tinha recém-iniciado na Raízen Energia. Suas primeiras impressões, conta um pouco pra gente. Legal. Primeiramente, bom dia, obrigado Gilson, obrigado a todos vocês aí que estão assistindo a gente ao vivo. Como o Gilson colocou, fico super à disposição, não só para contar esse case, que para nós é um case de sucesso, mas sobretudo também fico à vontade aí para qualquer pergunta que por acaso vocês tenham aí ao final, tá? Antes, só uma palavrinha sobre a Raízen, acho que vale a pena para quem estiver nos assistindo, né? A Raízen Energia é líder no segmento de sucro alcooleiro, sucro energético no Brasil, né? A gente se orgulha de cuidar da cadeia produtiva, a gente produz cana-de-açúcar, compra cana-de-açúcar e processa essa importante matéria-prima em 26 usinas, 24 em operação, né? Para a produção de etanol, açúcar e também cogeração, bioenergia, cogeração de energia. Tá? Então, é uma empresa muito grande, muito importante, né, e que atua nesse segmento fundamental para a economia brasileira, que é o segmento sucroalcooleiro. Mas você me perguntou da transformação digital, enfim, eu acho que a gente está vivendo essa... Acho que o nome transformação é perfeito, né? A gente está vivendo essa jornada, né? Acho que não só a Raízen, uma grande empresa, mas muitas grandes empresas vivem hoje a transformação digital e tudo. Eu, há pouco mais de um ano, eu fui apresentado ao processo. À época, eu não ocupava a posição que eu faço hoje, que sou diretor comercial da Raízen Energia. Antes, eu estava na área de planejamento, eu era diretor de planejamento. E eu fui apresentado por um colega numa reunião de board. A gente estava lá numa reunião normal que a gente faz, todo o board reunido, e esse colega, um diretor agrícola, estava trazendo não só a ideia da parceria com a CIT, mas sobretudo os conceitos de Lean Digital e de como é que aquilo ia acontecer. E ele tinha escolhido para introduzir o conceito um problema estrutural, um problema complexo que envolvia multidepartamentos. Então, a princípio, foi uma reunião assim muito conceitual, onde ele apresentou mais ou menos não só como iria funcionar a parceria com a CIT, mas sobretudo os conceitos básicos da própria metodologia e tal. Enfim, foi um primeiro contato assim bastante até distante, né? Eu, embora tivesse ouvido falar, tinha lido alguma coisa a respeito, eu nunca tinha vivenciado de prática, né? E ele estava muito empolgado, ele já estava um pouco mais informado, mas a gente já antevia que vinha um desafio grande pela frente. Legal, eu lembro que no começo, né, no fundo, no dia que a gente até se aproximou, se conheceu, nós tínhamos preparado a apresentação do resultado do planejamento estratégico que a gente tinha feito, e num modelo diferenciado, né? Um modelo de galeria de arte, né? A gente pregou todas as etapas, todas as dinâmicas que a gente viveu, o resultado delas na parede, e apresentou o A3 que a gente construiu, né? O entendimento do problema em profundidade e a solução candidata na forma ali de uma visita a um museu, digamos, né? Deve ter sido bastante inusitado, mas eu queria capturar quais foram as suas impressões nesse primeiro contato. Perfeito. De fato, esse formato, assim, tipo museu de arte, vários slides espalhados numa sala, todo mundo de pé, olhando aquela sequência, né, da metodologia.
que depois eu vim entender que aquilo era um modelo Roxin, que derivava numa A3, né? E era um modelo de fato inusitado. A gente, no board, em outras equipes, não estava muito acostumado com aquele modelo, né? A gente ia mais para reuniões tradicionais, onde você tinha começo, meio e fim, sequências mais ou menos previsíveis. Mas o fato é que eu achei, assim, primeiro, assim, bastante inovador. Aquilo, de alguma maneira, especialmente para o começo, é muito impactante, porque você tira as pessoas da zona de conforto e todo mundo começa a circular pelos slides, não tem uma sequência lógica de quem apresenta o quê, mas de fato todo mundo começa a se integrar mais. Então, assim, a minha primeira impressão, eu ainda estava longe de acreditar que aquilo ia dar super certo, né? Como de fato deu, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu achava assim, olha, a impressão positiva no sentido da integração, no sentido da criatividade, de fazer uma reunião e uma exposição de uma maneira diferente, mas eu queria, de fato, sentir se aquilo ia dar certo. Não é necessariamente ceticismo, mas àquela altura eu não conhecia a metodologia. Legal, legal. E esse foi, no fundo, foi a apresentação do trabalho de planejamento, né? Logo no início, acho que depois de um mês mais ou menos de progresso da transformação, a gente te convidou e convidou mais alguns outros executivos para, não, agora a gente vai fazer uma reunião de acompanhamento. Sim. Só que é uma reunião que não vai acontecer em sala, como a gente está acostumado. A gente vai descer no lugar onde o time está, o que a gente chama de Gemba, né, o lugar onde a operação está acontecendo, e essa reunião vai acontecer ali, no corredor, na frente de uma gestão visual, um board de gestão à vista que a gente preparou para contar essa história, né? E nós, como parceiros, nós vamos, no fundo, vamos ser mais coadjuvantes, o protagonismo vai estar com as pessoas que estão, da Raizen mesmo, que estão vivendo essa transformação, né? Essa aí da Gemba, como soou para você? Como é que foi o momento ali, o exercício? Foi sensacional, Gilson. Na prática, assim, a Raizen é uma empresa que está muito aberta a novidades, né? A gente passa por uma transformação cultural importante, né? Então, muitas áreas, muitas pessoas estão envolvidas em tornar a Raizen um celeiro de boas oportunidades, de criatividade, um celeiro de pessoas, enfim, diversidade, uma série de coisas que, acho que de alguma forma fomentam que você esteja aberto ao novo, tá? Então, o momento era bom, mas, de fato, quando a gente foi convidado aí ao Gemba, né, que é um nome, um apelido que a gente foi entender depois o significado, e, de fato, foi num grande salão, num corredor muito grande, aqueles slides, aqueles cartazes todos espalhados, né? E enquanto corria a reunião ali, que por si já era inusitada, né? Fora dos muros, fora das salas, né? As pessoas transitando ao redor, o que pareceu para nós era de que aquilo era uma coisa completamente diferente. Por ser muito diferente, eu acho que isso tem um pouco da psicologia da própria metodologia, que é de fato prender a sua atenção, né? E um outro impacto que eu me recordo muito bem, porque a gente participava daquela reunião e ao mesmo tempo prestava atenção nos setores ao lado, né? E os setores ao lado vendo o que é aquela confusão que está acontecendo ali. E foi sensacional, assim. Essa foi a minha primeira... Eu já tinha tido as interações, já tinha sido apresentado ao conceito. A essa altura eu ainda não era sponsor do projeto, né? O projeto ainda, vamos dizer assim, tinha um pertencimento a uma outra diretoria, mas o fato é que aquilo me despertou. Eu falei, poxa, está aqui uma área de oportunidade, ainda cético do ponto de vista de resultado efetivo, mas do ponto de vista de integração e de fazer com que um problema organizacional complexo, que envolve multidepartamentos, poderia ter ali um caminho de solução. Se a gente não solucionasse, pelo menos o time ficaria mais integrado. Legal, legal. Um momento marcante dessa ida ao Gemba aí, dessa apresentação que a gente fez, foi que ao final do exercício do planejamento, a gente emendou num design sprint, num ciclo de design para buscar uma solução candidata. Uma solução candidata que num primeiro momento tinha essa expectativa de que fosse um portal de agendamento. E a gente co-criou isso ao longo de 5 dias, usando técnica de design sprint, e foi a campo fazer um teste. Mas no final desse primeiro mês, o que a gente apresentou foi uma solução que falhou. Uma solução que os usuários candidatos disseram que dessa forma não vou usar, acho que não vai funcionar para mim.
como é que foi a sua... no fundo, qual que foi o seu sentimento ao fechar uma reunião com, estamos aqui apresentando algo que falhou, assim? Não, perfeito. Bom, como diretor de planejamento, eu vou te responder, mas eu queria também fazer um comentário em cima disso. Assim. Como diretor de planejamento, eu esperava desse grupo que, assim, todos os números, todos os dados estivessem bem dispostos para uma tomada de decisão. Então, isso de fato me surpreendeu positivamente. Não era só uma discussão conceitual, mas uma discussão que inicialmente ficou muito fundamentada em dados quantitativos, né? Tudo estava ali muito bem medido, tinha muitas informações que levavam, de fato, aquele grupo a ter uma interpretação. Mas é verdade, assim, no mindset das pessoas, né, e sempre você imagina, especialmente um grupo de trabalho, assim, pode caminhar direto para uma solução. Naquele caso especificamente, né, era um problema importante que a gente tinha na cadeia produtiva. Todo o grupo, antes e durante as primeiras discussões, levava a crer que um website, um portal de agendamento para resolver aquele problema, portanto uma solução tecnológica, iria resolver o problema facilmente. E aí, quando eu fui a essa reunião, eu vi que depois dos debates entre os participantes do grupo, aquela não era mais a solução aprovada. E aquilo me surpreendeu. Mas me surpreendeu por não ser a solução default, né? Aquela solução que as pessoas vão direto para a conclusão, porque na dúvida você opta por uma solução tecnológica qualquer e aquilo tende, na cabeça das pessoas, tende a resolver o problema. Mas o que eles me explicaram é o seguinte, olha, se a gente lançasse mão de uma solução tecnológica simples, sem aprofundamento de análise, o que iria acontecer é que problemas de processos, problemas de procedimento, problemas de integração que estavam submersos não seriam de fato resolvidos, né? E isso aí foi uma lição importante para mim, para o grupo, para esse projeto e para essa transformação que a gente viveu, porque às vezes você parte para uma solução, não necessariamente a mais simples ou a mais barata ou a mais cara, mas uma solução sem um aprofundamento de análise, e aí você deixa encoberto problemas de pessoas, de relacionamento, de processos, de procedimentos, às vezes também de tecnologia ou de sistemas, né? Sim. E esse foi um projeto que teve que envolver outras discussões, outros debates. Então, fiquei surpreso inicialmente, mas contente também, porque afinal o grupo estava discutindo com profundidade, e isso eu achei que foi assim um gol, assim, uma coisa muito diferente. Legal. A falha dessa primeira solução, né, no fundo, nos levou a voltar para a sala de design e pensar qual seria o próximo aspecto que a gente poderia prototipar e testar. Só que a gente enfrentava um desafio grande na época, né? A gente estava no período de fechamento da usina por conta das chuvas, então finalzinho do ano. Uhum. E a gente não teria tempo suficiente para construir uma solução e ir a campo. Então, assim, a gente talvez até com um protótipo a gente desse para fazer alguma coisa, mas mesmo o protótipo o tempo estava bem curto, assim. A gente sabia do primeiro teste que falhou que alguns aspectos eram relevantes. Então, a parte de organização da entrada nas usinas, organização da entrada nos pátios, a organização da chamada dos caminhões para a entrada na usina, isso tinha funcionado, apesar da solução mais ampla ter falhado, né? A indisponibilidade de tempo nos levou a prototipar uma solução que não tinha nada de solução digital, digamos, propriamente dita, né? A gente testou um motor de regras e mudanças de processo via o uso de uma planilha. E a gente foi a campo com isso. Os nossos testes foram todos baseados em simulações do processo industrial e a entrada de informações via planilha, né? E a gente apresentou os resultados disso, os resultados desse piloto. Na sua segunda ida à Gemba, então a gente não tinha mais indicadores digitais de uso para mostrar, mas a gente tinha indicadores coletados de uma operação industrial. Do processo. Né? Como é que esse contraste soou para vocês? Assim? Não, foi muito interessante, outra experiência incrível. Antes até de te responder, me permite só explicar para quem está assistindo, assim,
é muito comum, é necessário até dentro de uma usina de produção de açúcar e etanol, a gente diz que tem o período da safra, que é o período da colheita da cana-de-açúcar, onde ela é também processada. Depois desse período de colheita, que vai até mais ou menos novembro, de março a novembro mais ou menos, a gente tem o período que a gente chama de entre-safra, né? E, de fato, essa segunda reunião aconteceu na safra terminada e já no que a gente chama de entre-safra, que é um período diferente, os processos se alteram, a organização ela trabalha num outro ritmo, com outras prioridades. Então, são dois momentos bem distintos ao longo do ano que a gente chama de ano-safra. Mas o que é interessante é que quando eu voltei, de fato, né, na primeira a gente tinha descartado ir direto para uma solução absolutamente digital, como um portal, por exemplo. E, de novo, né, o problema que a gente tinha era um problema de cadeia produtiva, né? Parte da cana que a gente produz nas nossas próprias fazendas. Mas metade da cana que a gente precisa para a produção de etanol, de açúcar, de energia, metade dessa cana provém de parceiros, de produtores terceiros, fazendeiros, produtores agrícolas, produtores de cana-de-açúcar, que vendem a sua cana, entregam a sua cana para a Raízen, né? E esse processo era um processo interno, a gente tinha uma série de melhorias para fazer nos processos internos, mas afetava muito o produtor terceiro, né? Sim. Que para entregar a sua cana não tinha um processo muito claro de agendamento, não tinha um website para fazer isso, era uma operação movida a regras antigas, né? E isso tinha N problemas do ponto de vista logístico, do ponto de vista de entrega de cana-de-açúcar, até uma certa insatisfação, reclamações, etc. Então, o grupo, depois de ter trabalhado, no segundo encontro, no segundo gamba ali, junto da operação, o que veio era... A gente acabou olhando mais para o processo, instituindo o que a gente acabou chamando de motor de regras, né, ou de um acordo de nível de serviço bastante específico, bastante detalhado, que tinha variações importantes por unidade, porque a vida não é estática, a vida não é homogênea em nenhum lugar, então cada lugar, cada região tinha a sua particularidade. Então a gente foi adaptando esse modelo de regras, que, observe, não tem nada de tecnológico e tem muito de processo. Exato. Tem muito de colocar as pessoas para fazerem acordos, tem muito de acordo de nível de serviço, tem muito de comunicação, e era interno e externo, né? Então você tinha que envolver um público interno, setores e departamentos que se relacionam entre si para garantir a entrada linear da cana-de-açúcar para ser processada, mas também externo, no sentido de engajar fornecedores, parceiros, né? Parceiros Sim. externos, seus motoristas, toda a logística deles envolvida nisso. Então, assim, de fato, a gente já no começo, e quando eu fui na segunda grande reunião, nesse marco para a gente, né, o tempo de espera já tinha caído razoavelmente, motoristas, parceiros externos, a gente mediu o nível de satisfação, por exemplo, como métrica do processo, já a nível de satisfação altíssimo, com mexidas processuais relativamente simples. A gente ainda ia precisar de alguma solução tecnológica, mas naquele momento já tínhamos tido um avanço muito grande. Legal. Eu lembro que para a gente foi bem marcante, né? Porque no fundo, olhando um pouquinho para trás, fazia todo sentido, né? No fundo, o que a gente precisava testar de fato eram os ajustes processuais, né? Muito mais do que a tecnologia, depois como acelerador, a gente estava mudando a forma das pessoas trabalharem. É engraçado você falar que já tinha uns primeiros resultados observados, que eu lembro até de alguns feedbacks enquanto a gente estava ali conversando com o pessoal nas usinas, né? Que a gente falou, bom, agora essa foi uma fase de piloto, a gente testou, agora a gente vai voltar para trabalhar em cima da digitalização da solução, né? E aí o pessoal comentou com a gente que depois de um tempo falaram, traz aquela planilha que reduz o tempo de espera para a gente, traz ela de volta, não tira ela não. Foi bem icônico e engraçado essa parte, né? Bom, aí dado o período de entre safra, a gente acreditava que a gente não ia conseguir construir uma solução digital, por mais que a gente já tivesse um ok do protótipo, a gente não ia conseguir construir uma solução digital
com iteração zero, com teste zero, né? E a gente tinha como grande objetivo, ao final da entre-safra, ou seja, abril, a gente já queria estar com um MVP disso, uma solução candidata no ar, né? Para isso, a gente precisou contar até com o apoio de alguns parceiros que disponibilizaram motoristas para fazer testes conosco durante o período de entre-safra, já começar a testar a solução. Mas assim, eu queria ouvir de você, assim, a gente vinha de um cenário onde os projetos eles levavam bem mais tempo, né? Os projetos de tecnologia levavam bem mais tempo do que 4 meses, 3 meses e meio para ir para a produção, né? Claro. Como é que te soou ouvir que a gente construiria algo pequeno, simples, já iria a campo, já implantaria isso em produção em 4 meses, 3 meses e meio? A minha experiência anterior era um pouco nessa linha, né? Assim, quando você tem ou tinha um problema organizacional muito complexo e que envolve multidepartamentos, muitas pessoas envolvidas e que uma solução, por exemplo, de tecnologia, ela é requerida, esse tempo de você desenvolver uma solução de tecnologia, treinar as pessoas, engajar, treinar, capacitar, implementar, na minha experiência, sempre foram projetos de 1 ano ou mais, né? Projetos longos e tal, o que de alguma forma desanima também, né? Porque no mundo cada vez mais dinâmico, no mundo cada vez precisando, né? E as empresas, todo mundo, né? Pessoas e empresas precisando entregar resultados e de fato fazer o seu melhor, você tem a pressão do tempo. Isso sempre foi, mas eu penso que está cada vez mais acelerado o processo. Então, você precisa entregar soluções efetivas em menos tempo, né? E quando a gente viu, pela própria conclusão do grupo, que uma solução tecnológica mais completa não era o que salvaria ou que resolveria o nosso problema, mas várias soluções de processo, de acordo e tal, eu me surpreendi também com a proposta do próprio grupo de entregar não só o MVP, mas entregar a implementação em 4 meses. Eu me surpreendi positivamente, muito positivamente. A gente passou não só a implementar o motor de regras que eu comentava, mas a gente partiu para um aplicativo muito simples, porque imagina uma cadeia produtiva, um processo logístico, onde você precisa receber a matéria-prima, né? E essa matéria-prima vem de fontes diversas, de muitas empresas diferentes, a chegada dos caminhões, a chegada dos motoristas, num processo em 24 usinas, né? Uma grande dimensão logística, né? E a gente tinha, então, uma das decisões, por exemplo, era colocar um aplicativo para o motorista canavieiro que entrega a nossa cana, né? Para que ele pudesse entregar, né? Então, um aplicativo via um Telegram da vida, né? Para que ele pudesse entregar a cana dentro daquele motor de regras que a gente havia amplamente discutido e conversado. Estou dando esse exemplo porque era uma mudança cultural. Pô, será que o motorista vai se adaptar àquilo? Será que de fato isso vai ser efetivo, né? E de fato isso acabou se provando como uma solução excelente, de baixo custo, rápida, né, que facilitou a entrega e a melhoria logística nesses 4 meses. Mas além disso, né, o parceiro externo mais engajado, participando inclusive, né, porque vieram sugestões do parceiro externo que a gente não estava considerando internamente, a gente nem pensava naquilo como solução, né? E vieram soluções internas também de melhoria para o próprio parceiro. Por exemplo, muitos parceiros que ficavam horas com seus motoristas muito tempo na fila, viram oportunidade de, inclusive, racionalizar a sua frota, a sua logística, né? Nós temos parceiros de grande porte, com muitos caminhões, né? E acabava que o próprio parceiro acostumava-se também a um tempo de espera um pouco maior, acabava tendo ou um motorista a mais, ou um caminhão a mais e tal. Então, o processo, ele traria, então, benefícios importantes para a gente, né? O melhor de todos é que a gente conseguia ter uma melhoria significativa em apenas 4 meses, mas ele traria resultados quantitativos importantes, né? E uma solução ganha-ganha, porque ele melhorava a vida na usina, melhorava a vida dos funcionários, melhorava o nível de serviço ao parceiro. Poxa, quando você consegue ter uma solução estrutural que envolve as pessoas e que todo mundo lucra com isso, eu só posso festejar, né? E foi de fato o que a gente percebeu aí nesse roadmap que levou aí a implementação em 4 meses, tá?
Legal. Acho que tem um aspecto que acho que trouxe orgulho para todo o grupo envolvido, que foi a melhoria de qualidade de vida, né? Tanto dos caminhoneiros que esperavam no pátio. Então tem um aspecto humano bem forte nesse projeto também, que gerou muita satisfação em todo mundo que se envolveu, né? Sem dúvida. Os principais, desculpe te interromper, mas os principais elogios vieram dos motoristas, né? E aí, claro, eles sempre foram importantíssimos para nós, né? Eles transitam a nossa matéria-prima, portanto, são pessoas fundamentais na nossa operação, mas, de fato, a gente começou a se dar conta de que essas melhorias também agradariam também a esse público, né? No trato que eles recebem ao chegar na usina e, sobretudo, com um tempo de espera um pouco menor. Isso é qualidade de vida também. A possibilidade de envolvê-los nos testes nos ajudou demais, né? Porque, a princípio, a solução, mesmo que saiu como candidato do design, ela era uma solução mais baseada em interfaces e tal, né? E o que a gente percebeu é que a forma como o usuário final, no caso os motoristas, estavam acostumados a interfacearem, né, com a Raizen, era via um modelo conversacional, né? Isso nos gerou insights, bom, então vamos para uma solução conversacional, é isso que eles usam no dia a dia, né? Vai ser muito mais tranquilo a adoção e vai ser muito mais fácil e intuitiva para quem vai usá-la de fato, né? Isso foi bem bacana também. Mas assim, eu lembro que a gente teve um desafio. Solução construída em 4 meses, aonde a gente coloca, onde a gente implanta essa solução pela primeira vez. Você mesmo comentou, né, em alguns minutos atrás, que a gente não está falando de uma implantação one size fits all, né? A gente está falando de desafios diferentes dada a natureza de cada usina onde a gente iria fazer a implantação disso, né? Como é que foi? Como é que chegou-se à conclusão a respeito do piloto? Qual seria a primeira usina testada? Não, perfeito. Olha, assim, via de regra, isso também é um mindset anterior, né? Onde você tem o maior problema, onde você tem uma oportunidade de melhoria, é onde você começa, né? E esse era, até então, eu incluído, né? O time que ia tomar a decisão desse negócio. Eu, a essa altura, já era diretor comercial, então eu fiz também, junto com essa transformação, eu fiz a minha própria transição. Eu deixei de ser diretor de planejamento e passei a ser o diretor comercial. E eu torcia para que a gente pudesse começar esse processo pela nossa maior usina, que chama-se Usina da Barra. Fica em Barra Bonita, uma belíssima cidade aí do interior do estado. E é uma usina de grande porte, uma usina muito importante para nós, mas de grande complexidade. Lá a gente tinha, vou chamar de problemas, mas eu acho que o ideal é agora chamar de oportunidade. Tinha muita oportunidade de melhoria na Usina da Barra. E, de fato, assim, a minha sugestão para o grupo era sempre de começar por ali, né? Mas também, essa tem sido uma metodologia que incentiva as diferentes visões, né? Uhum. E eu estou sempre convencido de que diversidade de pensamento leva, de fato, a melhor proposta, a melhor saída. E o grupo ponderou os prós e contras, de fato, de você começar onde você tem mais problemas ou você tem uma maior dimensão. E a gente foi convencido a ir para a segunda da lista e não para a primeira, né? O risco também de você, eventualmente, você sabe, toda vez que você implementa alguma coisa nova, você pode também ter novos problemas, alguns dissabores, correção de rumo e ter que voltar alguma coisa para corrigir e seguir em frente. É um passo para trás para dar 2 à frente, né? E o grupo se convenceu do seguinte: olha, não vale a pena começar onde você tem a maior quantidade de problemas. A gente deixa isso para imediatamente na sequência, e a gente começou com a segunda usina, nossa usina de Pau Sul também, uma cidade importantíssima, usina importante, mas que tinha oportunidades de melhorias importantes, mas a gente decidiu começar por lá. Foi uma decisão acertadíssima, né? Primeiro porque o time local da usina estava 100% engajado, os fornecedores locais, parceiros externos, né, fornecedores de cana-de-açúcar, os nossos produtores estavam querendo que aquela solução chegasse naquela região. Sabe, uma conjunção de
de fatores que iriam garantir, pelo menos na visão daquele grupo mais diretamente envolvido, de que aquele negócio ia começar com o pé direito. E assim foi. Começou muito bem. E aí, um mês depois, a gente ainda durante a nossa entre-safra, né, que eu explicava há pouco, a gente já estava ingressando na tão famosa usina da Barra, importantíssima para o nosso grupo aí. E o projeto seguiu um rollout a partir daí. Esse capítulo me remete a dois pontos bem interessantes. Assim, né? O primeiro deles foi que essa decisão de um piloto, provavelmente ela seria uma decisão tomada num colegiado mais sênior, né? Onde se reuniria, talvez uma reunião de board, a gente tem uma coisa importante para testar. E não foi o caso, né? Foi uma decisão tomada junto com todos os envolvidos pelo time, o time argumentando e contra-argumentando. Então isso foi bem positivo, esse empoderamento do time, né? E uma segunda foi... E isso dá empowerment para as pessoas, né? Quem participa, independente do seu nível funcional, né? Que a essa altura, na hora de resolver um problema, pouco importa. Exato, né? exato. De fato, é um grupo, independente do seu nível, com um norte comum, querendo um bem, né? E de fato, essa não foi uma decisão do board. Foi bem interessante, bem legal. E um outro ponto foi, bom, dado a decisão do piloto, já existia um anseio, né, por fazer um teste de solução, mas não era todo mundo, né? Então, assim, teve uma etapa inicial de convencimento, de preparação das pessoas para receber o novo. E foi uma etapa onde você, diretor, se envolveu na linha de frente, digamos. Conta um pouco pra gente. A essa altura eu já era um convertido total e não só pela posição que eu ocupava. Então, a área comercial, que se relaciona com os fornecedores e com produtores, tem uma responsabilidade de melhorar a satisfação deles e garantir o nível de entrega. Então, eu estava diretamente envolvido pela necessidade, mas também pelo espírito, né? Na verdade, eu já estava bastante convertido. Não, e o que a gente percebeu foi de que assim, as pessoas precisavam de apoio para implementar, esse processo de mudança precisava também, às vezes, muitas pessoas ajudam e ajudaram esse processo, mas você precisa mesmo de um embaixador para ir lá e defender o projeto. Outros diretores ajudaram enormemente, né? Todas as áreas impactadas acabaram, a gente começava a viver ali um ciclo virtuoso, né? Mas teve sim um trabalho de convencimento, é um processo de mudança, né? Então, para quem está ouvindo, para você que vive vários, né? E para mim tem uma experiência aí de ter vivido muitas mudanças corporativas, mudanças organizacionais. Mudança se faz com boa comunicação, com dados, com fatos, com tempo dedicado à integração, né? E nesse caso era uma mudança interna que envolvia multidepartamentos, talvez centenas de pessoas, né? E externa, porque envolvia parceiros externos, parceiros da Raízen, seus motoristas, né? Seus funcionários, né? Então, assim, uma quantidade gigantesca de pessoas envolvidas, né? E o fato é que esse processo de engajamento precisa ser bem cuidado. Eu acho que um dos sucessos do projeto até aqui, não que a gente não tenha mais problema, a gente vai encontrar outros problemas, outras oportunidades, e assim é a vida, né, das corporações. Mas a gente tem passado por um processo gradual de engajamento, né, com muita comunicação, reuniões específicas. E a metodologia ajuda a não ser aquela reunião tradicional. Então, você acaba interagindo de maneiras diferentes. Mas o processo de engajamento foi absolutamente fundamental nesse processo. Aproveitando que você falou um pouco, né, dos aprendizados e dessa jornada, né, no fundo, ele é um processo contínuo mesmo, né? A gente teve 4 meses, implantou um MVP, só que já se passaram 4 meses da implantação da primeira usina, né? Como é que tem sido o desdobramento disso, né, o rollout para as demais usinas? E conta um pouco de como vocês têm feito o acompanhamento do progresso desse rollout, né? Não, muito bom. Na verdade, o que a gente caminhou para 2 caminhos. A gente tinha um grupo de 10 usinas que exigiriam, lembra que eu comentava, a gente tem 24 usinas em operação. A gente tomou uma decisão de colocar toda a metodologia nas 10 usinas onde a gente tinha mais oportunidade de melhoria
Em outras 14, a gente de fato tinha problemas muito pontuais. Então, só o processo de engajamento, a implementação do motor de regras já resolveria o problema. Certo. E o problema maior estava concentrado em 10. Dessas 10, a gente já está em andamento. A gente começou de fato há 4 meses atrás, já implementamos em 4, estamos entrando na 5ª agora, nos próximos dias, e indo muito bem, muito bem. Na verdade, o que muda, né? Muda todo o processo de engajamento, acordo de nível de serviço entre as áreas, acordo que foi construído, vamos dizer, de baixo para cima, né? Portanto, tem o comprometimento das pessoas. A gente usou e tem usado KPIs integrados para medir performance. Esse é uma coisa relativamente simples, mas que às vezes a gente se esquece, né? De colocar um indicador de performance integrado, né? E não mais por silo, né? Cada um é medido de um jeito, mas a gente procurou usar um KPI buscando a integração. E também externamente a gente teve que reacordar regras também com o parceiro externo, com os nossos produtores. E esses, como percebiam a melhoria, compraram, né? Então, nesses 4 meses de implementação, a gente está indo super bem, a gente está indo aí numa média de 1 usina por mês, às vezes até um pouquinho menos, em torno de 3 semanas, que é o processo de engajamento, de uma última capacitação, treinamento das pessoas. Os resultados são muito, muito promissores, né? Só para você ter uma ideia, nas pesquisas que a gente tem feito, 90% de satisfação dos parceiros externos com relação a essas usinas que já ingressaram no Berlim. O tempo de descarga média do parceiro externo, né, ele reduziu em torno de 1h30, 47% de redução. São dados assim muito promissores, né? E além, obviamente, de uma necessidade fundamental da empresa, né, que era garantir uma linearidade da entrada da cana-de-açúcar para o processo industrial. Hoje a gente tem uma linearidade superior a 82%, isso é muito mais do que o que a gente vinha tendo anteriormente, né? E de fato, a cada usina que entra, né, também como uma onda, né, outros processos também são melhorados, né? Não só aquele medido quantitativamente, que é a linearidade da entrada da cana, mas a relação das pessoas, a performance de um ou outro setor. Então, isso tudo melhora como em cadeia. Legal. De impactos, você até citou alguns, né? De impactos de negócio, de impactos financeiros, qual que é o conjunto que você consegue resumir para a gente que chama mais atenção? Perfeito. Acho que o principal, assim, que é o objetivo do projeto, né? O projeto que internamente a gente apelidou de Berlim, o grande objetivo era, de fato, melhorar a linearidade da entrada da cana-de-açúcar na empresa. O que acabava acontecendo? Eu tinha uma lógica de entrega de cana, seja das fazendas administradas pela própria raiz e seja das fazendas administradas pelos parceiros. Sempre existiu uma lógica, mas como não tinha, e para cada região essa lógica era um pouco diferente, né? Vez por outra você tinha interrupção de fornecimento, vez por outra você tinha uma usina de qualquer porte, grande ou pequeno, com a sua atividade parada porque faltou cana-de-açúcar. A logística envolvida no fornecimento de cana-de-açúcar, ela é gigantesca. E embora existissem regras acordadas, por vários motivos, muitos deles, às vezes, por uma falta de uma indicação ou de um indicador que integrasse esses processos, você tinha essas interrupções e quebra da linearidade, né? Então, assim, isso é financeiro, né? À medida que a sua usina funciona de uma maneira mais estável, né, e que a cana chega de uma maneira mais estável, o retorno disso é muito importante para a gente, né? E o efeito disso também para o parceiro externo era muito ruim. À medida em que a regra não era muito estabelecida, ou ela podia ser quebrada, ou não tinha um cumprimento medido, né? Não era incomum você pegar um fornecedor que pudesse ficar 2, 3, 4 horas numa fila de espera para entregar a cana-de-açúcar, porque alguma parte do processo industrial não estava pronto para receber aquela matéria-prima. Então, financeiramente, o ganho foi muito expressivo, né? Sobretudo na linearidade. Satisfação do parceiro acima de 90% também é indireto, mas é tão importante quanto. Claro.
Certo. Você acabou mencionando, né? Eu acho que é uma pergunta que algumas pessoas, até da própria Raizen, que não estão em contato tão direto com o projeto, gostariam de fazer. Outras pessoas da CIT já nos fizeram também, e talvez apareça como curiosidade. Vou reservar um tempinho para a gente abrir para as perguntas que o pessoal possa ter enviado aqui, mas por que esse projeto ficou conhecido como Berlim, Bernie? Por que esse nome, Berlim? Caramba, eu falei Berlim aqui e não expliquei a quem está assistindo a gente aqui. Berlim, enfim, eu acho que tudo que aconteceu na Alemanha, né, em 1990, quando caiu o Muro de Berlim, deu origem, de fato, à unificação da Alemanha, né, a Alemanha Oriental e Ocidental. E tinha um muro lá, né? E esse muro precisou ser derrubado para que, de fato, a Alemanha se integrasse, né? E a gente achou, na verdade, a origem do nome não foi nem de minha autoria, mas eu achei tão maravilhosa, porque é a demonstração clara, né, de que, às vezes, quando você derruba um muro visível, como é o caso da Alemanha, ou invisível, como é o caso de um problema organizacional complexo, né, você abre espaço para melhores relações, você abre espaço para melhores resultados, você abre espaço para tornar as coisas melhores, né? E o ambiente de trabalho também bacana. Então, o nome eu acho que foi sempre matador, ele virou já um mote dentro da empresa, então a gente não se refere, quando a gente vai falar de linearidade da entrega da cana-de-açúcar, a gente não fala mais esse termo e fala como é que está o Berlim. Né? E isso é bacana, porque também cria também um ambiente onde as pessoas colaboram para não ter muros. Muito legal. Bom, vamos ver assim, o que a gente recebeu de perguntas aqui. Acho que a primeira, né, que aparece aqui, você já até, de certa forma, respondeu, já falou um pouco a respeito, é sobre se houve resistência cultural para a mudança e se levou muito tempo o processo de adaptação a essa mudança. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, na Raizen ou em qualquer outra empresa, né, a cultura, toda empresa tem a sua própria cultura, né, que é o jeitão de ser da empresa. Então, obviamente, quando você tem um problema que envolve muita gente, muitos departamentos, interno e externo, num tema de alta complexidade e de grande dimensão, sempre vai ter resistência, né? E não vou dizer que, embora a gente já em rollout, a gente está tudo pleno e que a gente não tem mais problema, não é assim, né? A vida não funciona assim, né? Então, sim, tivemos resistência, sim. Não de falta de vontade, mas às vezes de cada um sempre querer defender o seu próprio interesse. Eu estou tão acostumado a fazer meu trabalho, o processo de mudança, ele implica, né, numa necessidade de você conversar. Então, essa resistência, ela foi vencida não por uma ordem ou por uma mudança sem explicação, mas ela, ainda que aparentemente possa parecer que dá mais trabalho, né, mas o processo de você fazer reuniões, dar contexto, explicar, engajar, comunicar, isso foi feito bastante. E eu acho que isso ajuda a resolver qualquer problema, né? Na verdade, tudo passa pela boa comunicação, pelo acordo, né, por ceder de parte a parte. E, de fato, para se ter a solução, todas as pessoas precisaram abrir mão de alguma coisa ou ceder em algum detalhe, e assim funcionou. Uma das coisas que de fato foram bastante desafiadoras nessa iniciativa, né, foi a questão justamente de change management, né? Até para coordenar todas as etapas que a gente tinha, né? Algumas precisavam acontecer em paralelo, as outras mais sequenciais, que não envolvia só a instalação do produto, a disponibilização do produto digital, mas envolvia treinamentos, envolvia comunicação, KPIs mais integrados. Foi um trabalho bem interessante de change management, bem desafiador. A próxima aqui é como o pessoal do Gemba se sentiu ao ser envolvido. Normalmente eles não se sentem confortáveis em participar ativamente nesse processo de construção. Olha, quando você coloca num grupo um motorista, uma pessoa da operação, uma pessoa do escritório, um diretor, um parceiro externo, um consultor, e mistura essas pessoas todas, eu vou dizer para você que a experiência é fabulosa. Mas, de verdade, algumas pessoas, em algumas atividades, elas se sentem inibidas,
elas se sentem, às vezes, retraídas, né, na hora de colocar seus pontos e tal, que às vezes tem uma experiência fundamental, traz um alerta fundamental de como é que a vida real acontece, né? Então, acho que você tem que ter, e a ajuda da consultoria foi muito importante, né, e até da predisposição das pessoas escolhidas, né, em construir o novo, né? Quase todo mundo quer o bem, né? Mas, de fato, quando você também consegue escolher as pessoas certas para fazer parte, né, você vai construindo um ambiente bacana. Então, a gente venceu esses medos, essas retrações, assim. Isso deu lugar à autoestima, sabe? As pessoas começaram a fazer, poxa, eu tenho meu valor na cadeia produtiva, eu tenho meu valor na contribuição, e se eu tiver um espaço onde eu possa dizer abertamente, francamente, aquilo que eu penso, né, eu não tenho dúvida de que um setor, uma área, um processo, uma empresa se torna muito melhor. Eu lembro de um depoimento emocionado até de uma das pessoas que colaboraram, né, na fase de entrevistas, quando ele viu o resultado do produto, de uma forma bem simples, ele falou, nossa, mas vocês de verdade colocaram aí o que eu pedi? E foi bem, para a gente também, muito gratificante esse momento. E vídeos, né, de pessoas, gravações de pessoas do nível operacional, pessoas essas, essa é uma empresa de 26 mil funcionários, imagine a importância dos nossos funcionários, da operação, né, a contribuição que essa turma toda dá na nossa operação, isso é fundamental. Então, quando você dá um lugar de destaque e diz, olha aqui, meu amigo, minha amiga, sua opinião é muito importante para nós, isso tem um impacto que às vezes a gente nem consegue nem mensurar, mas de fato é valioso. Exato. A próxima pergunta sobre... eu acho que a próxima ela até perguntava quais foram os resultados que a gente teve ainda com o protótipo, né? Você até comentou um pouco, né? A redução do tempo de espera ali já se deu com... Logo no protótipo, assim, a gente já viu que aquele negócio era promissor, né? Logo de cara a gente já teve reduções importantes no nível de entrega da cana, o tempo de espera dos parceiros externos. A linearidade, já no protótipo, a gente já imaginava que ia ter ganhos substantivos no sentido de reduzir as paradas, né, que a gente chama que são as interrupções de fornecimento. O custo de parar uma usina, parar o processo industrial é altíssimo, né? Então, qualquer melhoria, e a gente já via isso no processo, qualquer melhoria já era um sinal de que aquilo ia ou tinha um potencial de ajudar muito a organização. Legal, a próxima ela complementa bem aqui, né? Ela pergunta se no fundo ter resultados tangíveis em ciclos curtos, em intervalos curtos, se isso foi um dos instrumentos para dar fôlego, dar mais apetite para o projeto. Assim. Olha, essa pergunta é sensacional, eu queria agradecer essa pergunta, porque assim, você quer convencer alguém que toma decisão na empresa, você já sabe, né? Você tem que trazer dados concretos, ser bastante pragmático aí do ponto de vista de entrega, né? Então, quando você tem uma ideia, uma promessa de alguma coisa que vai dar certo e você consegue fazer isso rápido, a aceitação ela é muito grande. Aí, de fato, um board, alguém que vai tomar decisão, um gerente de área, um líder de equipe, vai gostar muito de ter alguma solução que você consegue entregar resultado rapidamente. A gente tem espaço para mais algumas aqui, vamos seguir. Quem foi o responsável pela condução desses processos de engajamento, né? E se foi adotado alguma estratégia em específico para tentar engajar as pessoas? Não, assim, a gente decidiu que era preciso, além do apoio de uma consultoria que sempre ajuda a empurrar o processo, sempre traz a metodologia, traz um pouco de lucidez nas etapas em que alguma coisa não está 100%, né? Mas a gente decidiu ter um sponsor para o projeto, eu assumi esse papel e comprei isso sempre, procurei criar uma comunicação que ajudasse no engajamento das pessoas, mas sim, um grupo de trabalho ficou dedicado. Em especial nessas usinas que começam a entrar nos novos processos, a gente tem um squad definido, um time que vai lá e faz a implementação, não só os treinamentos e as comunicações, mas acompanha a implementação por 3, 4 semanas. E aí, quando a gente sente que o cordão umbilical pode ser desligado e aquela usina vai funcionar sob novas regras de forma autônoma, esse grupo migra para outra usina, né? E há uma interseção, um overlapping entre uma usina e outra,
quando uma usina já está começando a rodar sozinha sobre sobre aquele novo nível de serviço, esse mesmo grupo já está fazendo os engajamentos e os treinamentos na outra. Eu acho que esse grupo e uma coisa interessante, não era um grupo 100% dedicado a isso, mas é um grupo que cuidou, ou tem cuidado, da implementação desse projeto. Então, são pessoas que pertencem a várias áreas, é multidepartamento, portanto, tem diferentes visões ali dentro. É um grupo pequeno, não é um grupo de 50 pessoas não, mas um grupo de 3, 4 pessoas que faz a implementação, volta para suas funções e monitora diariamente como é que estão os resultados, corrige alguma coisa, melhora alguma coisa. E eu participo desde o começo, né? Eu e um grupo grande de líderes e de responsáveis, né? Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, desde o começo do projeto. E doravante, a gente participa toda segunda-feira de um call super rápido, 15, 20 minutos, onde a gente tem um update geral de como é que as coisas estão indo, com foco nos problemas. Porque a ideia desse grupo é trazer um ou outro ponto de melhoria e já qual é a proposição de solução. Isso tem acontecido como monitoramento. Um PDCA ágil na prática. É um PDCA ágil, de forma simples, rápida, traz o problema, corrige e bota para agir, cria alguma ação. Que legal. A próxima que aparece aqui para a gente é quando algumas pessoas se sentem de alguma forma que elas estão perdendo poder com isso, estão perdendo talvez autonomia. Você tem algum insight de como mudar o mindset dessas pessoas para esse caso? Olha, eu fico pensando assim, que às vezes você perde a autonomia, mas se aquilo vier como resposta para você, eventualmente, tá? Uma melhoria geral do nível de serviço, né? Você pode ter um ganho de outro lado, né? Olha, eu perco uma teórica autonomia, mas eu ganho na melhoria de serviço, eu observo que os resultados de uma maneira geral melhoraram. Então, muita gente se converte, às vezes, na aparente perda de autonomia, ele se converte em melhores resultados para a cadeia, para a empresa, para aquela equipe e tal. Acho que é isso, eu acho que também é uma onda positiva, né? Às vezes eu estou ali num mindset fixo e eu vejo que as coisas estão bacanas, que as pessoas estão se relacionando melhor, eu começo a querer viver essa realidade também. Então eu vi muita gente assim ser convertido pelo poder que tem o coletivo, né? Legal. Quando o coletivo tem uma vontade de fazer uma coisa diferente ou melhor, às vezes uma outra área, uma outra pessoa, né? Que é normalmente sempre a minoria, assim, né? Falando o seguinte, deixa eu embarcar nesse barco, que esse barco está navegando. Deixa eu pelo menos entender no Oceano Azul. Deixa eu tentar entender o que está acontecendo ali, que parece que está bom. Exatamente. Eu vou fazer, acho que uma última aqui, né? Porque a gente está esgotando o nosso tempo. Se esse projeto pudesse ser começado de novo ou pudesse ser refeito, o que a gente faria de diferente nisso, né? Olha, eu acho assim, eu acho que a gente teve mais acertos do que erros, né? Eu acho que sempre, quando eu paro para pensar nas muitas ações que foram tomadas, às vezes uma outra ação de treinamento poderia ter sido num formato assim, o assado, numa outra região, né? A gente teve mais ou menos aceitação inicial, então talvez ainda mais reuniões num lugar, talvez menos num outro, mas é muito mais uma regulação, e de verdade, Gilson, de verdade, eu acho que essa questão de você acreditar em alguma coisa e reconhecer que alguma coisa não vai ser perfeita, né? E nem pode ser perfeita, porque senão a vida seria muito chata, né? Para isso a gente está ali, para isso a gente quer ajudar para que as coisas melhorem. Então, eu acho que é correção de rumo, é você fazer pequenos ajustes, mas eu não, assim, como sponsor do projeto, eu não me arrependo de nada, não. Eu acho que foi um projeto bem sucedido, que envolveu muita gente. O que a gente precisa, talvez uma sugestão por exemplo, 4 meses depois da implementação, está na hora da gente fazer um outro movimento de grande comunicação. Então, eu já tenho, inclusive, programado isso, que a gente faça uma parada para ver o seguinte, está tudo indo bem, está todo mundo engajado, precisa fazer um recheck
para ver se esse negócio está 100% como a gente planejou originalmente ou tem correção de rumo a fazer. Faz bastante sentido. Gente, a gente está encerrando aqui, estou terminando o nosso tempo. Não queria encerrar sem agradecer genuinamente o Bernie, não só pela presença aqui, dividindo o conteúdo com a gente, mas por ter se manifestado como um dos principais sponsors da iniciativa, né? Ter mergulhado, embarcado de cabeça, saindo das salas, né, como a gente costuma dizer, saindo das salas mais diretivas e mergulhando na operação, se juntando ao time de condução, de execução do projeto mesmo, né? E criando um ambiente safe, um ambiente seguro para que a gente pudesse testar essas hipóteses, gerar os aprendizados que a gente conseguiu gerar, né? E foi um ambiente safe não só para a Raizen, mas foi um ambiente safe para todo mundo da CIT que atuou nisso, né? Então, de verdade, a gente conseguiu construir um time integrado, um time com um propósito único, que trouxe todos os resultados que a gente comentou aqui, mas mais do que tudo isso, que gerou aprendizado para todos, né, de forma contínua. Então, obrigado, Bernie. Obrigado. Não, eu que agradeço você. O Gilson foi gerente do projeto, participou nessa jornada, tem participado nessa jornada com a gente. Agradeço a CIT também. A CIT trouxe para a gente uma novidade, uma forma diferente de pensar e tem nos ajudado bastante. Mas, sobretudo, obrigado a todo o time, né, da Raizen que participou nesse processo, né? Aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que certamente virão essa entrevista, assim, o meu papel aqui foi o mais fácil, né? Mas, de fato, muita gente ajudou e muita gente comprou essa melhoria. Então, agradeço a vocês aí também pelo convite. Legal. E, pessoal, a vocês que nos assistiram também, nosso muito obrigado. Espero que tenha sido bastante rico, bastante interessante e, mais do que isso, inspirador para vocês testarem as suas hipóteses no dia a dia de vocês, na Gemba de vocês. Lembrando que quem não conseguiu acompanhar na íntegra ou alguém que porventura não tenha conseguido participar, mas estava bem interessado no assunto, o conteúdo vai ser gravado e vai ser disponibilizado depois. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos.